E aí pessoal, tudo bem? Dr. Maurício na área com mais um vídeo com dúvida da audiência, sendo que esse vídeo aqui é um pouquinho diferente porque não vai ter dúvida da audiência hoje não, tá? Hoje eu vou abordar um assunto mais da área motivacional, justamente com uma coisa que me veio mais à cabeça essa semana e eu quero compartilhar esses meus devaneios com vocês. E essa é uma coisa que explica muito das falhas que as pessoas acabam tendo quando entram em qualquer processo de dieta, não só cetogênica, eu estou falando mais de cetogênica e low carb nos meus vídeos aqui, mas não só cetogênica como qualquer processo dietético, tá? Que é a questão da pessoa não saber, não ter ideia do porquê ela está querendo emagrecer. Porque é aquela história, quando você está buscando alguma coisa e você realmente quer, você quer aquilo como, por exemplo, como você quer ar no momento que você está se afogando, sabe? Você simplesmente não pensa, você faz, tá? E as pessoas sabem o que precisa ser feito. No mínimo, é o famoso, apesar de não ser 100% preciso e ter várias falhas aí, é o comer menos e exercitar-se mais. No mínimo, tá? As pessoas têm ideia do que é feito. Então, por exemplo, eu vendo produtos de emagrecimento e volta e meia eu recebo algum e-mail dizendo mas eu já sabia disso tudo. Concordo. Pode ser que você realmente já saiba disso tudo. Agora, tem muita gente que não sabe, tá? Para começo de conversa, então principalmente para essas pessoas o produto é útil. E segundo, saber e não executar é a mesma coisa que não saber. Então não adianta você ter o conhecimento se você não está colocando o conhecimento em prática. E muito disso, especialmente eu vejo muita gente que entra numa dieta, consegue emagrecer, aliás, é um padrão muito comum de história de sucesso, da pessoa conseguir o resultado que ela quer, manter por um tempo e depois ela volta para os comportamentos, para os hábitos que tornaram ela acima do peso. Isso principalmente quando a pessoa não tem um objetivo claro, definido e uma coisa que tire ela do sério, tire o sono dela à noite para fazer a coisa acontecer. Então nesse vídeo aqui eu vou ajudar você a encontrar o seu porquê você quer ter o corpo dos seus sonhos. Porque eu vejo muito... você pode até argumentar. Mas poxa, mas eu sei por que eu quero. Aí vem respostas totalmente genéricas como porque eu quero me sentir bem, porque eu não tô me sentindo legal assim, porque eu quero aumentar minha autoestima. Essa aí é a mais genérica de todas e tá sempre presente. Eu quero aumentar minha autoestima. E aí quando eu pergunto por que você quer aumentar sua autoestima? Tá? A resposta que vem é normalmente porque ela tá baixa. E você vai perceber o processo que eu tô fazendo agora. E por que sua autoestima tá baixa? Porque eu não me sinto atraente com isso. E por que você não se sente atraente com isso? Então, isso é o que eu chamo de escavação de porquês. E basicamente o processo funciona da seguinte forma: você vai questionar toda e qualquer resposta que você der a seguinte pergunta: por que você está querendo emagrecer? Porque a primeira resposta provavelmente ela vai ser superficial. Ela deve ter um motivo mais fundo quanto a isso. Então, novamente, vou dar um exemplo bem tosco aqui. Digamos que chega para uma mulher casada que está acima do peso, aí você pergunta para ela, por que você quer emagrecer? Porque eu não estou me sentindo bem assim, porque minha autoestima está baixa. Vamos lá, vamos continuar escavando no porquê. Por que sua autoestima está baixa? Porque outro dia eu fui botar uma roupa, eu não entrei na roupa. A pergunta agora não é por que você não entrou na roupa, é óbvio, porque está acima do peso, mas por que você queria entrar nessa roupa? Porque essa roupa, eu usava ela, eu me sentia super bem, o meu marido me desejava tanto. E aí você já está buscando uma razão, lógico que eu poderia ir mais a fundo aqui, mas o ponto que eu quero mostrar é o seguinte: talvez o porquê desse exemplo que eu dei é se sentir atraente para o marido de novo. E agora imagina uma pessoa que está indo, aliás, antes disso, acontece muito com as pessoas o que eu chamo de síndrome dos 3 dias de motivação, que é mais ou menos isso. A pessoa no começo da dieta ela está motivadíssima, vou fazer, vou acontecer, agora vai, e aí ela começa. No terceiro dia da dieta ela nem lembra por que começou. Por quê? Porque não tinha um motivo forte, tá? E se você tiver isso na tua cabeça, se ela passar a ter isso na tua cabeça, não, eu tô fazendo isso porque eu quero que meu marido volte a sentir atração por mim. É um exemplo tosco aqui, tá? Não vou entrar em discussões filosóficas quanto a isso, valorização de corpo, machismo, essas coisas, não vou entrar nisso, mas é só o exemplo que eu dei. Porque eu quero que meu marido me ache atraente de novo. E aí pode ser que isso desperte uma fagulha que vá provocar que essa pessoa faça o que tem que ser feito.
E aí você imagina uma pessoa que não tem ideia, agora voltando à minha linha de raciocínio, imagina a pessoa que não tem ideia do que ela quer, você fala, não, eu quero minha autoestima melhorar, que é uma coisa extremamente genérica. Aliás, todo mundo quer que a autoestima melhore, mesmo os caras que são extremamente confiantes. Você sempre pode melhorar. E aí você imagina a situação, você está numa festa e oferecem um pedaço de bolo para você. Aquele bolo de chocolate que você ama. Pois é. A pessoa que está na questão da autoestima, ela vai se sentir tentada, que está com a razão dela para emagrecer a autoestima. Aliás, essa razão é tão genérica que a pessoa nem refletiu a respeito. Eu quero aumentar minha autoestima. Duh. E aí ela chega, e naquele momento o pedaço de bolo está ali na frente dela. E ela adora um bolo de chocolate. Tem a questão também do açúcar ser uma coisa viciante, tentadora, etc. Estimula lá o cérebro. Todo aquele blá 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 que eu sempre comento por aqui. E essa pessoa não tem uma razão forte que a impeça de fazer um negócio que vai atrapalhar. Não tem. Então ela simplesmente não refletiu a fundo a respeito disso, ela não tem isso em mente. Tá? E aí é muito fácil ela ir comer o bolo e entrar mais uma vez naquele ciclo de eu sou um fracasso, etc, etc. Eu vou comer uma pizza, ai meu Deus do céu, comi a pizza de novo, eu sou um fracasso, vou comer uma pipoca. E aí já viu, aí que não atinge o objetivo mesmo. E aí a gente passa para a pessoa que conseguiu, tá? Que tem um motivo forte para fazer o que ela pretende, tal. Toda hora que ela, se ela realmente sabe o que ela quer, toda hora que ela olhar para aquele diabo daquele pedaço de bolo, mesmo se sentindo tentada, ela vai falar, peraí, porra, mas aí se eu ficar comendo esse pedaço de bolo, eu nunca vou ficar atraente pro meu marido. Ou seja lá o que for que aconteça com você, que seja a sua razão, o seu motivo forte para emagrecer. E aí algumas pessoas podem argumentar, mas eu não sei, eu não tenho um motivo forte para emagrecer, eu acho que eu não tenho essa força de vontade toda. Olha, eu garanto para você que se chegasse, o exemplo drástico que eu sempre cito, se chegasse um bandido, apontasse uma arma na cabeça do seu filho pequeno, digamos, ou da sua mãe, tá? Tô considerando aqui que você ame seu filho e ame sua mãe, né? Aponta uma arma na cabeça da tua mãe e ele fala para você, olha, planta 10 bananeiras agora. Eu garanto para você que isso é motivação mais do que o suficiente, tá? Para você ir lá e plantar as 10 bananeiras, mesmo que você nunca tenha plantado bananeira em casa. Pelo menos você vai tentar. Isso vai tirar você da inércia, tá? O exemplo é drástico, é tosco, é violento, mas é aquela história. Você pode criar, você pode escavar na sua mente o exemplo que você queira. A razão que faça você simplesmente tomar as atitudes que tem que ser tomadas, que você sabe que tem que ser tomadas. Então eu vou aproveitar aqui para compartilhar com vocês quais são as minhas razões para eu me manter, para eu ter emagrecido, para eu me manter magro. E vem ao encontro do fato de eu ser pai. Tá? Tudo bem, quando eu cheguei às conclusões que eu cheguei, eu ainda não era pai, mas minhas filhas vieram e elas são pequenininhas ainda e elas são mais do que motivação para mim. Aí você vai falar, mas por que a filha é motivação para você? Primeiro de tudo, se você acompanha meus vídeos, você já deve ter visto, eu fiz um vídeo há um bom tempo atrás, tá? Sobre educação alimentar. O que acontece? Eu venho de uma família que eu não recebi, apesar de meus pais serem médicos também, eu não recebi educação alimentar nenhuma. A minha alimentação era a pior possível. Eu tinha liberdade para fazer o que eu quiser, eu podia comer o que eu quisesse, tá? Não era forçado a comer legume, coisa do tipo, tá? Sabe? Aquilo que você ensina pro teu filho, faz isso. E também não fui liderado pelo exemplo. Meu pai é diabético e obeso, até é complicado eu trabalhando com isso e tal, mas eu não consigo tirar meu pai da inércia, mas é aquela história, você pode até levar o cavalo para a beira do rio para beber água, mas você não pode forçar o cavalo a beber água. Tá? Então, é uma certa frustração que eu tenho em relação ao meu progenitor. Mas, enfim. Só que agora quem está no comando sou eu, entendeu? É a minha família e são as minhas meninas. Tá? E eu sei que existe um mundo por aí de alimentos altamente tentadores, uma indústria que está doida para transformar essas meninas em verdadeiras zumbis, que gostem de comer doce e coisa do tipo, para elas gastarem o dinheiro, primeiro do papai, depois os delas, tá? Para consumir essas porcarias e destruir a saúde delas e torná-las dependentes de substâncias químicas que vão estragar a saúde delas. Tá? Então, esse é um ponto que me motiva muito,
Tá? E eu acredito muito em você liderar pelo exemplo. Então, o que as meninas vão ver? Vão ver o papai comendo saudável, o papai evitando porcaria, o papai não dando aquele doce, essas coisas que elas querem. Lógico que de vez em quando tem, porque também não dá pra ser, ainda mais com criança, você não pode ser 100% restritivo, porque senão elas vão fazer isso escondido, tá? Mas orientar, principalmente, tá ali junto quanto a isso. Tá? E porque eu não quero ver. E tem o exemplo também da parte de atividade física. Eu tenho um devaneio que é que minhas meninas sejam atletas. Eu tenho. É um bobeira tal. Lógico que eu não vou forçá-las a nada, mas o que eu puder estimular quanto a isso, e aí eu estimulo pelo exemplo: correr, praticar musculação, estimular a praticar algum esporte ou coisa do tipo. Isso é um motivo muito forte que eu tenho. E o segundo motivo é também em relação às minhas filhas, porque eu fui pai pela primeira vez aos 39 anos. E a segunda nasceu um mês atrás, eu tenho 41. Eu preciso viver bastante. Quando minhas filhas atingirem 20 anos, eu vou estar na casa dos 60. Então eu preciso viver bastante, eu preciso ser saudável para dar suporte para essas meninas e para eu ter a possibilidade delas me darem netos. Então você percebe o que eu estou falando aqui, não sei se você percebeu, eu me exaltei aqui, a minha voz mudou o tom. Agora, eu com essas razões, tendo essas razões na cabeça e ruminando essas razões, o momento que aparece, que bate aquela vontade, aquela preguiça de não ir se exercitar, que bate aquela vontade de comer alguma porcaria, se eu lembro delas, olha o exemplo que tu tá dando para as tuas meninas. Eu não vou fazer. A motivação digamos assim, o mantenedor da minha motivação para continuar no caminho de uma vida saudável, de um corpo melhor e por aí vai. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês como eu cheguei nessas conclusões. Tá? Principalmente eu faço isso por mim e pelas minhas filhas também, para liderar pelo exemplo. Certo? E principalmente se você está ouvindo aí, você tem filhos, pensa bastante nisso, porque esse motivo que eu usei pode ser usado também por você. Tá? Você com certeza não quer ver seus filhos sofrerem o que você porventura sofreu. Eu sei que tem muita gente aqui que está acima do peso, que emagreceu ou que já emagreceu e que está assistindo esse vídeo agora. Então o meu convite para você é que você adote a minha razão também. Tá? Se por um acaso isso for relevante para você, certo? Se aplicar. E se você ainda não tem filho, pensa nisso também, porque quando eu cheguei a essas conclusões eu também não tinha filhos e agora eu tenho 2. Então vamos lá, você vai fazer esse processo como descobrir a sua razão, aquela razão forte para você emagrecer, basicamente se perguntando por quê o tempo todo. E você precisa se questionar, você pode chegar a essa resposta, por exemplo, em meia hora, você pode levar alguns anos para chegar a essa resposta, mas você nunca pode parar de se questionar até você ter essa razão na sua cabeça. Porque nesse momento você vai começar a ter uma motivação inabalável e você vai fazer o que tem que ser feito. Aquele dia que você acorda com preguiça, que não quer ir para academia, você vai lembrar, pô, se eu não for para academia, eu vou estar cada vez mais longe do meu objetivo. E aí você encontra aquela força que você precisa para você ir para academia e fazer o que tem que ser feito, tá? É consistência. Se você fosse basear só em motivação convencional, coisa do tipo, eu preciso me sentir bem para me exercitar, eu tenho uma notícia ruim pra você. Desculpa, você não vai se sentir bem o tempo todo. Eu não me sinto bem o tempo todo. Mas eu me condicionei a, mesmo não estar se sentindo bem o tempo todo, mesmo que você esteja desmotivado para ir malhar, simplesmente vai. Tá? Porque essa é a coisa certa a ser feita. É agir a despeito do como você se sente. E isso explica muito porque que o principal acometido por... Não digo o principal acometido por obesidade. Não obesidade, mas por alimentação emocional. Disparado é mulher, disparado. Por quê? Porque a mulher tem um componente emocional mais forte do que o homem. Ela é mais vulnerável, não vou dizer mais vulnerável, mas oscila mais com a questão emocional. Isso é fato. Pode até, as feministas podem até ficar bravas comigo, mas isso é fato. Isso é fato, é o que eu observo. A maioria das minhas clientes de coaching são mulheres. Tá? E sempre tem, bate aquela, não tô me sentindo bem, vou comer um chocolate. É exatamente isso que acontece. Então você precisa ter um drive, que eu chamo uma motivação extremamente forte, para você ter uma chance de resistir a isso. Então, vamos lá, você precisa buscar a fundo isso. Então, comece se questionando por que você quer emagrecer. E quando você obter a primeira resposta, você pergunta por que é isso. E quando tiver a segunda resposta, você pergunta por quê. E aí você vai até você encontrar uma razão fortíssima, tá? Que aquilo você carrega com você.
certo? E uma segunda tática para você sedimentar essa razão é associar um termo ou alguma palavra ou coisa do tipo, cara, me deu um branco agora. Ou 3 palavras juntas, uma frasezinha que simbolize tudo aquilo que você passou. Então, no meu caso, eu poderia falar assim, é pelas minhas filhas. Aliás, eu criei isso agora, eu nunca pensei nessa parte. Então, toda vez que eu mentalizar a frase é pelas minhas filhas, vai ser tudo isso que eu citei para vocês, que é o meu drive para eu ter emagrecido e para eu levar buscar uma vida saudável cada vez melhor. Tá? É pelas minhas filhas. E aí, no momento que você falar essa frase, você vai sentir todo aquele fluxo de energia. Isso em programação neurolinguística é chamado de âncora. Âncora é um gatilho emocional, ou uma situação, uma visão, uma palavra que você ouve que te lembra exatamente de alguma coisa que seja de um momento emocional forte, que desperte um fluxo de emoções em você. E você pode acionar essa âncora deliberadamente. Então, aliás, do que eu fiz aqui nesse vídeo foi basicamente reforçar a minha âncora. Se eu citar a frase é pelas minhas filhas, eu vou lembrar novamente eu vou lembrar de tudo que eu falei aqui no vídeo. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo porque agora me deu vontade de sair para correr. Entendido então? Então fica aqui meu recado. Vamos lá, vamos encontrar a razão pela qual você quer emagrecer de verdade e fundo nisso. E aí você agarra essa razão, cria um termo para ela, martela isso na tua cabeça, que eu garanto para você que naquele momento que você tiver com vontade de comer uma pizza ou que você estiver malhando e não tiver com disposição, a disposição vai aparecer, garanto para você. Entendido? Então vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo, se inscreve no canal também, tá? E eu vejo você no próximo vídeo.